Prezados alunos, tudo bem? Essa aula está preparada para nós conversarmos um pouco a respeito de que tipo de escola foi construída no momento em que a burguesia revolucionária se torna classe dominante e o sistema capitalista é consolidado no mundo ocidental e a partir de então vai se espraiando esse sistema, né, para várias partes do globo. Então a nossa aula está intitulada O Estado Burguês e a Educação. Com isso, nós vamos compreender, como eu disse, o nascimento desse tipo de escola, desse período histórico, os seus limites e também os seus avanços, e aquilo que nós precisamos superar em relação ao que foi construído. Antes de falarmos exatamente a respeito da escola burguesa, né, da escola que foi construída por essa classe, que no começo foi revolucionária, eu vou fazer uma breve explanação a respeito de movimentos, de iniciativas, práticas e concepções que fizeram avançar um pouco a escola durante o período anterior até chegar às revoluções burguesas. Lembremos sempre que a partir do momento em que o cristianismo se consolida como uma concepção hegemônica de mundo, uma concepção cultural, ideológica, a escola, aquela escola que nós discutíamos no período da Antiguidade Clássica, da Grécia e de Roma, ela submerge e nós vamos ter basicamente 1000 anos em que esse tipo de escola de Estado desaparece e teremos apenas uma escola ligada às catedrais e às igrejas na Idade Média. Então, nós vamos passar por esses 1000 anos, basicamente, de história em que a escola de Estado ela não tem nenhum avanço, para chegarmos a um momento em que ela, então, recebe, vamos dizer, esse impulso dos movimentos e das revoluções burguesas. Primeiro, nós temos que lembrar um pouquinho aqui do século XVI, um momento importante em que há uma cisão no seio da cristandade e movimentos reformadores muito importantes neste momento propõem uma escola para todas as crianças. Lembremos, por exemplo, de Lutero, Calvino, não é? E depois Comênios, que é o maior nome nesse momento da história da educação, né? Esse grande educador tcheco, não é? Segundo esses reformadores, obviamente que não tirando o caráter religioso da educação e, portanto, da escola, mas fazer com que o poder público se encarregasse dessa instituição e, portanto, da transmissão de saber e da alfabetização de todas as crianças. Os países que aderiram a essas reformas, principalmente no leste europeu e também a própria Alemanha, sofreram um impulso maior na sua expansão escolar, enquanto que aqueles países que se mantiveram mais restritos ao catolicismo, onde a igreja era mais sólida e mais forte, portanto hegemônica, a educação com essa conotação estatal, ela demora mais a se enraizar. Então, nós vamos saindo do século XVII com Comênios, que foi um grande nome da educação, não é? No período da modernidade, cuja máxima era ensinar tudo a todos, né? Comênios foi o idealizador desse ideal de educação que todos nós, na história da educação, aprendemos a admirar, que é a educação para todos e sem qualquer limite, não é? De idade e também do conhecimento. Ensinar tudo a todos, exatamente essa máxima. No século XVIII, a tendência nos países ocidentais é de um início de laicização da educação. Laicização quer dizer a passagem, mas muito lentamente ainda, da escola, do âmbito da igreja ou das igrejas, né, porque nós temos tanto a hegemonia católica quanto as outras igrejas que se criaram a partir dos movimentos reformadores. Então, a tendência de laicização é a lenta saída, a lenta transição das escolas desse poder religioso para o poder de Estado. E o pensamento burguês revolucionário, a partir do século XVII, XVIII principalmente, provoca um impulso nessa concepção de educação laica, no momento em que pressupõe uma série de ideias importantes para a educação da época, como, por exemplo, a questão de que a educação ficasse a cargo do Estado, a importância do conhecimento de outras ciências e não meramente o conhecimento baseado na teologia ou na formação do cristão. Então, o pensamento burguês, ele presta essa contribuição neste momento.
Ao mesmo tempo, nós vamos observar, né, no ambiente da escola, dessa construção, né, daquilo que eu estou chamando de escola estatal, que é aquela ideia antiga que provém lá de Aristóteles, da civilização grega, que passa à civilização romana e que, como eu disse, submerge na Idade Média e agora retorna através de movimentos reformadores e mais com uma determinada força neste momento do século XVIII em diante. Então, nós vamos verificar, no âmbito da Europa principalmente, uma série de medidas, de intervenções, iniciativas do Estado ou de figuras públicas ligadas ao Estado, digamos, dos políticos, em relação à educação, não é? É um momento em que o nosso grande historiador da educação, Manacorda, ele diz que a educação se torna um fato político. Portanto, saindo daquela esfera estritamente religiosa na qual ela vinha, né, sob a hegemonia das igrejas, ela passa a ter essa conotação mais política, passando para o âmbito estatal. Nós vamos ter, então, várias iniciativas, mas principalmente aquela mais marcante e mais clássica foi a Revolução Francesa, o período napoleônico, que instituem uma escola primária para todas as crianças e, ao mesmo tempo, uma primeira experiência de formação de professores, que é a escola normal, que, aliás, vai exercer uma influência no Brasil, que cria também escolas normais num determinado momento da nossa história da educação. E essa ideia de escola normal é uma ideia francesa para formar professores destinados a alfabetizar as crianças na escola primária. E além da França, do período napoleônico, nós temos vários outros estados europeus daquele momento, como a Áustria, que também foi uma grande propulsora da escola pública neste momento, do século XVIII, a Prússia, o estado mais avançado da Alemanha, que também institui a obrigatoriedade escolar. A Itália, não tanto, por causa do poder da Igreja Católica no seu solo, não é, o Vaticano. Então, a Itália procede a uma educação pública, mas, ao mesmo tempo, por meio de um reformismo moderado, exatamente por causa dessa força da presença católica, né, por tantos séculos no solo italiano. E um caso que vai, de certa maneira, destoar desses países que eu mencionei, é a Rússia, que vai preservar um número muito grande de analfabetos até os limiares do século XX, embora o grande filósofo Diderot tivesse aconselhado a czarina Catarina a que ela instituísse escolas públicas e professores públicos, e não mais o hábito ou a cultura dos preceptores, que eram educadores das famílias aristocráticas. No entanto, a Rússia demorará muito a instituir essas escolas, conforme veremos em outras aulas que nós sobre as quais trataremos. Muito bem. O que as revoluções burguesas trouxeram, né, de novidade em relação à construção da escola de Estado, a escola pública? Temos que entender as bandeiras gerais dessa burguesia revolucionária, que no momento ela se organiza e luta para destituir uma nobreza considerada por ela parasitária e uma nobreza já em vários aspectos superada, né, historicamente superada. As bandeiras clássicas da burguesia revolucionária eram basicamente no tocante à educação, né? Refiro-me aqui especificamente ao nosso campo de estudo, educação. Então, as suas bandeiras eram universalidade. O que quer dizer universalidade? A extensão do direito à escola a todas as crianças, meninos e meninas, indistintamente e também indistintamente de classes sociais. Esse é o princípio da universalidade, que muitos países ainda não atingiram, inclusive o nosso país. Estatalidade, um outro princípio, uma outra bandeira. O que quer dizer estatalidade? Justamente a obrigação do Estado, do poder público, de manter escolas. Se lá no final da Idade Média, Lutero, quando fez o movimento reformador na Alemanha, ele exortou os pais a enviarem suas crianças à escola, dizendo que aqueles que não as enviassem estariam cometendo pecado. E ele completa: no entanto, não podemos simplesmente
cobrar dos pais se o Estado não garante a própria escola. Ou seja, como cobrar dos pais que enviam os seus filhos à escola, se o Estado, que é o poder público, que deve ter a responsabilidade por toda a comunidade, não criar e manter escolas. Então, o princípio da estatalidade é o princípio que fixa essa obrigatoriedade do Estado em criar e manter escolas. Um princípio que, como eu disse, já estava um pouco presente nas propostas de Lutero, embora a educação ainda tivesse uma característica religiosa, mas Lutero exorta a estatalidade. Gratuidade, um outro lema da Revolução Francesa. A gratuidade é exatamente o direito das crianças estudarem sem terem que pagar por isso. Ou seja, a educação não pode ser universal, estatal e pública se ela não for gratuita, porque se ela não for gratuita, algumas crianças poderão frequentar a escola e muitas crianças ficarão privadas desse direito, porque provavelmente os seus pais não terão recursos para isso. Então, o Estado tem que prover esse aspecto da educação e torná-la gratuita e acessível a todas as crianças. E, por fim, a laicidade. A laicidade, no âmbito das revoluções burguesas, foi um lema muito importante, muito avançado, porque previu o princípio de que a escola não ficasse subjugada ou ligada, vinculada a nenhum tipo de igreja, nem a católica e nem a igrejas reformadas. Por quê? Porque esse tipo de crença, de foro íntimo de cada família e de cada pessoa, deveria ser praticado no âmbito exclusivamente das igrejas e não da escola. A escola, na concepção burguesa, ela deveria ser um espaço público, de certa maneira plural, no sentido de não segmentar, seja por sexos, classes sociais e também por religião. Então, portanto, o princípio da laicidade foi muito importante nesse momento para a construção daquilo que nós entendemos como o início da escola contemporânea. E a partir daí, começam a se construir os sistemas nacionais de educação nesses países que implementaram esse tipo de revolução e que o capitalismo avançou mais rapidamente do que em outros países. O Sistema Nacional de Educação é exatamente essa noção que temos hoje de um sistema integrado, completo e mantido pelo Estado. Portanto, esses sistemas só nasceram a partir do momento que o Estado Nacional foi construído. Aonde o Estado Nacional não foi construído, o Sistema Nacional de Educação, por sua vez, demorou a ser também construído. Então, essas duas concepções estão ligadas. Formação do Estado Nacional, seja pelas revoluções burguesas ou não, e formação dos sistemas nacionais de educação. Nessa figura, nós vemos aqui uma tela clássica, né, que está exposta no Museu do Louvre, em Paris, e cujo título é A Liberdade Guiando o Povo. E eu não preciso expressar muitas palavras, porque a imagem é bastante eloquente e ela nos diz tudo, não é? Primeiramente, uma mulher representando a liberdade. Então, isso é bastante significativo, não é? E, ao mesmo tempo, a liberdade é um dos valores que compõe o grande lema da Revolução Francesa, composto por 3 lemas: liberdade, igualdade, fraternidade. E essa tela exalta um desses valores, que é exatamente a liberdade e sobre a qual falaremos depois, porque a Revolução Francesa ela deu muito mais importância à liberdade do que à igualdade. Então, nós veremos que muitos dos seus lemas não foram concretizados, porque a igualdade, em muitos casos, ela ficou no nível mais da proclamação e não da concretização. Então, essa tela ela vai nos mostrar a importância exatamente desse lema exaltado pela Revolução Francesa, a liberdade guiando o povo. Que situação histórica resulta dessas revoluções, não é? Do ponto de vista que nos interessa, mais de perto, claramente, que é a escola, não é? Então, processam-se revoluções, institui-se um Estado nacional, de feição nacional, que unifica regras, leis, língua, cultura. Isso aqui é o Estado Nacional, que vai diferir muito dos feudos da
Idade Média. E esse Estado Nacional começa a edificar os sistemas nacionais de educação, não é? Como eu falei anteriormente. Esses sistemas nacionais de educação, eles não nascem assim de vamos dizer, imediatamente após as revoluções e num ritmo homogêneo em todos os países. Nós vamos ver que ele obedece a ritmos bastante desiguais e há uma série de obstáculos se antepondo à construção desses sistemas e principalmente os próprios interesses da burguesia. Uma classe que agora ela se torna uma classe dominante e ela não é mais revolucionária a partir do momento em que ela institui o Estado e esse Estado passa a ser, de certa forma, o Estado construído à sua imagem e semelhança. Então, novas contradições resultarão dessa condição histórica criada pelas revoluções. E que contradições serão essas? Basicamente, a contradição entre burguesia e proletariado, que suscitará, não é, novos movimentos e novas ideias, concepções e mesmo revoluções e rebeliões. Temos aqui na nossa aula essa frase muito interessante que Mário Manacorda nos apresenta em um dos capítulos do seu livro História da Educação, que é: fábrica e escola nascem juntas. Essa é uma frase que deve inspirar muito o estudo de vocês e a compreensão de vocês no sentido de que a fábrica, como resultado de uma revolução burguesa que institui a produção mecanizada, portanto, no âmbito dessas revoluções burguesas que nós tratávamos, não é? Essa produção mecanizada que traz a burguesia como classe econômica, né, já poderosa, também ao poder político. Essa fábrica, no momento em que ela se institui nessas sociedades, primeiramente na Inglaterra, ela vai pressionar pela escola, porque a fábrica, de certa maneira, há uma ambiguidade, porque ela necessita de uma mão de obra pelo menos alfabetizada, que compreenda o que está escrito na máquina, que saiba escrever o seu nome, que o trabalhador saiba ler o seu nome, que no momento dele receber o seu salário, enfim, o trabalhador ele tem que ler coisas básicas no ambiente da fábrica, mas ao mesmo tempo a fábrica tira as crianças da escola, uma vez que na Inglaterra, neste momento, as crianças trabalhavam. Então, começa uma expansão da escola, mas nesse ambiente de contradição em que a criança, em vez de estar na escola, ela estava trabalhando na fábrica e, portanto, privada da alfabetização. Vemos aqui nessa figura, que é uma figura inglesa, justamente as crianças, né, meninas trabalhando, e temos várias gravuras que mostram o ambiente de fábrica em que as crianças de 7, 8, 9 anos de idade, em vez de estarem se alfabetizando, elas estão sendo exploradas no ambiente fabril, não é, que nada lhes dá, apenas exploração, não é, ignorância e brutalidade, e não um ambiente propício à criança. E nesse ambiente é que vai então nascendo aquilo que nós chamamos de escola contemporânea, que é a escola que nasce com as revoluções burguesas e chega a nós, não é? Essa escola contemporânea, ela inicialmente ela promove uma renovação em relação à escola anterior, que vem da Idade Média, mais baseada nos ensinamentos religiosos. Essa escola ela promove uma renovação, segundo o historiador Franco Cambi, em quase todos os âmbitos da sua vida, né, escolar. Mas aqui eu sintetizaria em 3. Na organização, que quer dizer uma escola pela primeira vez sistematizada em graus. Graus que hoje para nós é tão comum compreendemos como a escola primária, secundária e o ensino superior. Isso não existia até o século XVIII e XIX. Então, quando Franco Cambi trata dessa renovação, ele vai nos explicar que essa renovação promove essa organização por graus de ensino. Também nos programas, que quer dizer o quê? As matérias de ensino, aquilo que Aristóteles já falava lá na Antiguidade. O que a escola deve transmitir? Que tipo de conhecimento? Então, neste momento que a escola contemporânea burguesa está nascendo, ela admite que tem que haver no âmbito escolar as matérias científicas e não exclusivamente a transmissão de uma moral religiosa. E, por fim, a didática. Observem
neste momento, eu chamo muito a atenção de vocês para isso, que é uma relação bastante importante entre a escola contemporânea que nasce no século XIX, por meio desses sistemas nacionais de educação, e a renovação da didática. Por que que a didática, neste momento, assume uma importância maior? Justamente porque a escola está se expandindo e não era mais possível uma educação realizada por preceptores ou para grupos pequenos ou para uma ou duas crianças. Neste momento da expansão da escola, é necessário uma didática que dê conta de uma alfabetização, de uma transmissão de conhecimento, abarcando um grupo muito maior de crianças. Então, a didática, neste momento, terá um valor mais importante e diferente de tudo que ela tinha tido até então, né? Nos períodos e séculos anteriores. E o que nós vamos ter, então, nos sistemas nacionais públicos? Que escolas são essas? Escolas públicas, estatais, portanto, mantidas pelo Estado, civis, naquele sentido de que ela não é ligada a um credo específico, a uma igreja particular, que tem uma estrutura sistemática, né, dividida em graus, com programas de ensino, organizada em faixas etárias, então ela tem uma estrutura sistemática, e uma escola que acredita muito na alfabetização como difusão da cultura. Então, essa confiança, essa convicção de que a alfabetização, a difusão da alfabetização passasse a funcionar como um elemento democratizador da sociedade é muito típica desse momento da construção da escola. De certa maneira, é aquilo que nós passamos a chamar de mito da educação, ou há uma crença no poder da alfabetização como elemento central da democratização da própria sociedade. Bem, no entanto, essa sociedade que é criada, não é, nesse momento que o capitalismo se consolida e com suas novas contradições, ela é uma sociedade que, como eu coloquei e indiquei anteriormente, ela nasce no seu interior novas contradições, não é? E é aquilo que eu disse, principalmente nesse eixo de lutas entre o proletariado e a própria burguesia. Então, é neste momento que surgem, não é? São elaboradas concepções, ideias, ideais, ideologia que vão combater o próprio ideário burguês. O ideário burguês, que de certa maneira é um ideário clássico e muito bonito, sintetizado no lema da igualdade, da liberdade e da fraternidade, porém ele pouco foi colocado em prática. E nesse momento, os movimentos anarquistas, socialistas, comunistas, associações dos trabalhadores, os sindicatos que começam a se formar no século XIX, eles colocam em xeque esse distanciamento entre os ideais que a burguesia revolucionária proclamou e a sua não concretização. Até porque a revolução ou as revoluções burguesas, elas não foram realizadas exclusivamente pela burguesia, ela contou com outras camadas e classes sociais. No momento em que ela se rebelou contra a nobreza e contra a própria igreja, mas depois ela deixa aquelas outras classes que foram suas aliadas sem esses direitos consagrados. Então, por isso que o anarquismo, o socialismo e o próprio marxismo vão colocar em xeque esses ideais não concretizados. E é neste momento muito importante da história da educação que Karl Marx e Friedrich Engels formulam a concepção de homem completo, uma formação omnilateral. Não é? O nome é um pouco complicado, mas a compreensão aqui é simplesmente baseada no entendimento de que, para Marx, uma vez que ele prevê que o socialismo o capitalismo deva ser superado pelo socialismo e, portanto, por uma sociedade em que não haja contradições de classes sociais antagônicas, em que todas as classes tenham os mesmos direitos, ele vai defender um princípio de formação completa do ser humano, não para uma classe privilegiada, como fora lá na Grécia Antiga, em que os dois momentos formativos estavam concentrados nos jovens das classes dominantes, mas neste momento Marx vislumbra uma possibilidade de formação completa, isto é, intelectual,
física e profissional para todas as crianças e jovens, sem distinção de classe, de ideologia, de credo religioso. Então, neste momento, nós vamos ter, de certa maneira, a retomada de um conceito da filosofia grega, mas numa perspectiva de superação e de extensão a todas as classes sociais. Claro que é um princípio que ainda está, digamos, na pauta da educação, uma vez que ele não foi concretizado ainda e ele, de certa forma, é uma utopia a ser perseguida. Que conclusões nós podemos chegar agora ao final desta aula? Uma delas, talvez a primeira, é de que a institucionalização da escola, ela foi lenta e desigual. Então, vários países se atrasaram na construção desse sistema, alguns se adiantaram por conjunções históricas ou por movimentos que foram mais avançados e que pressionaram mais o Estado burguês e tiveram um sistema nacional de educação mais consolidado mais cedo do que outros países. Uma outra conclusão que nós podemos chegar é que a vida escolar, ao mesmo tempo que ela se institucionaliza, então há uma expansão da escola, por outro lado, há também um controle do Estado sobre a escola, porque por um lado se lutou para que a escola fosse mantida pelo Estado por uma razão de compreensão democrática, porque o Estado é que é o responsável pelo bem público. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que o Estado burguês controla e mantém as escolas, ou deve manter as escolas, o Estado institui comportamentos padronizados, né? Comportamentos que o Estado passa a controlar, de certa maneira, a vigiar. Então, comportamentos que gerarão no futuro próximo rebeliões, inclusive dos próprios estudantes. Como eu indiquei anteriormente, a expansão da escola e a crença no poder da alfabetização como um meio difusor de cultura e como um meio garantidor, digamos assim, da democracia, faz surgir o mito da educação, né, que em muitos países ainda existe e ainda há difuso entre nós uma crença muito grande no poder e na capacidade da educação, que Franco Cambi chama de o mito da educação, que por um lado tem um aspecto positivo, por outro pode ter um pouco de ingenuidade e uma não compreensão de que nós ainda precisamos lutar por ela, por uma educação democrática e de direito de todos. E por fim, enfatizando aquilo que eu já disse, que a escola burguesa e os sistemas nacionais de educação são edificados nesse momento, nessa transição do século XVIII para o XIX, principalmente no XIX e começando o século XX, porém com muitos daqueles ideais que foram proclamados, mas não concretizados. Então, de certa maneira, a escola burguesa, ela institui uma educação estatal, institui comportamentos padronizados, institui uma escola sistematizada, organizada em graus, em programas escolares, mas uma escola que chamaríamos depois desse momento de uma escola tradicional, porque ela instituiu também uma forma autoritária de educação e uma passividade na vida escolar, que depois ela passa a ser também questionada por vários outros pensadores e educadores do século XX. Então, a escola burguesa, ela mostra que avança em relação a um passado, mas em relação àquilo que os próprios ideais burgueses proclamaram, ela fica aquém da sua realização e, portanto, da concretização. Espero que vocês tenham compreendido esse tema importante da nossa disciplina, que é um eixo que está dentro do eixo da construção da escola, que é o eixo, né, central da nossa disciplina, e que vocês aprendam mais buscando leituras na bibliografia que nós recomendamos a vocês todos. Muito obrigada.